Amém? João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, todos acharam? O verso é o 34. O Senhor Jesus, ele disse assim, irmãos, olha: vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Amém? Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para pedir misericórdia ao Senhor, para pedir, Senhor, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que vem do nosso ego, Senhor, tudo aquilo que vem de nós mesmos, que seja uma palavra direcionada direta aos nossos corações, Senhor. Arranca, Senhor, qualquer vestígio de nós mesmos, Senhor, para que apareça seja simplesmente a Tua palavra, Senhor, para que o que apareça seja simplesmente o poder das Suas Escrituras, Senhor, nada mais que isso, Senhor. Senhor, então tenha misericórdia, abençoe cada um de nós, Senhor, abençoe nossas vidas, Senhor. Abençoe nossas vidas, Senhor. Fala de uma maneira muito particular. Fala aquilo que é necessário para nós, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Fala conosco esta manhã, Senhor. Fala conosco esta manhã, através da Sua misericórdia, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Os irmãos vão se sentar. Pode se sentar no nome de Jesus. Irmãos, eu queria fazer uma consideração aqui, o que a pastora Rita acabou de falar no final da fala dela, que é a passagem de que o amor de muitos esfriariam. Isso é verdade. O amor de muitos esfriariam. Eu queria falar hoje de comunhão. Vai ser rápido, não vou me demorar. Vai ser uma palavra simples, porém que de suma importância. Porque você vê que a própria pastora Rita acabou de confirmar isso. Quando a palavra é direcionada e quando está escrito que o amor de muitos esfriariam, o Senhor direcionou essa palavra para pessoas que já serviam a Ele. É uma palavra direcionada para cristãos. Então veja bem, por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Multiplicar a iniquidade aonde? No meio do povo. E se no meio do povo a iniquidade ia se multiplicar e o amor de muito iria se esfriar, imagina no mundo lá fora. Imagina para aqueles que não servem ao Senhor. Então veja bem, o Senhor Jesus, quando Ele fala aqui: vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Eu queria alinhar essa palavra com mais duas, tá? Quem puder abrir, Jeremias 29. Deixa o dedinho aí. Os irmãos vão entender o porquê desse. Então o Senhor Jesus, Ele fala: vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Amém? Jeremias 29, 13. Olha o que o Senhor fala: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então olha só, em um momento o Senhor fala: buscar-me-ei e me acharei, quando, existe um princípio, quando me buscardes de todo o coração. Aqui o Senhor Jesus, Ele fala: olha, vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir.
Aqui em Jeremias, tanto é que no título é uma carta de Jeremias, né? Falando através de Jeremias. Aqui Jeremias, ele está falando para o povo que foi cativo para a Babilônia. Jeremias, ele está falando para o povo: olha, o cativo vai ser de 70 anos, vai demorar. Vai demorar. Então, vocês aí, plantem, comam, casem-se, deem suas filhas em casamento, se multipliquem, não diminuam. Por quê? Porque vai ser 70 anos. Vai ser demorado. Vocês precisam continuar seguindo a vida de vocês. Ah, mas é na Babilônia. Vocês precisam seguir a vida de vocês. Orem por essa cidade, o Senhor ele fala. Orem por ela. Ou seja, vocês vão estar num lugar hostil. Vocês vão estar numa terra que não são de vocês, porque vocês vão estar cativos. Mas vocês precisam orar por ela. Vocês precisam se multiplicar. Não pode parar, não pode diminuir, não pode retroceder. Tem que continuar. Ou seja, aqueles que não servem precisam enxergar aqueles que servem. Vai ser através do posicionamento, das suas orações, de quem vocês são, como que vocês se comportam. Vai ser através do testemunho que a cidade vai ser edificada, que essa cidade pode se converter. O maior exemplo disso é Nabucodonosor. Depois de um tempo, ele reconheceu o Deus de Israel. Então, o Senhor ele fala: então, passados os 70 anos, aí sim eu vou cumprir a minha palavra na vida de vocês. Porque daí no versículo anterior, no versículo 11, ele fala: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Aí onde ele fala: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então o Senhor aqui ele faz questão de primeiro lembrar o que aconteceu com o povo, qual a condição deles, qual a situação deles atual, para depois ele lembrar de quando passar tudo isso, aí sim eu vou fazer cumprir a minha palavra na vida de vocês. Aí quando vocês me buscar, se for isso, é uma condição, se for de todo o coração, aí sim me achareis. Os irmãos estão entendendo até aqui? Mas e por que então lá na frente o Senhor Jesus: olha, vós me busqueis, mas não vão me achar. Para onde eu vou, para onde eu estou, vocês não podem. Então vamos lá, então vamos para Jesus. Jesus aqui ele está pregando para o povo. Aqui tem tanto o povo judeu, o povo mesmo normal, como o fariseu. Jesus ele está ministrando. Tem uma certa parte aqui da Judéia que o Senhor estava evitando porque estavam querendo matá-lo, estavam querendo prender e matá-lo. Então ele estava evitando. Então ele foi para Galiléia. Então aonde ele tinha oportunidade ele ministrava. Então aqui ele está ministrando e ele fala assim: olha, clamava Jesus no templo, ou seja, ele estava ministrando, ele clamava, no versículo 28 de João 7:28, perdão. Clamava Jesus no templo, ensinando, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. A gente vai chegar no 34. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então quando Jesus fala no 34, vós me buscais e não me achareis, ele está falando dessa comunhão que ele tem com o Pai. Porque aqui no 28 ele fala: olha, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ou seja, Jesus, o homem, a pessoa, o cidadão. Vós me conheceis, você sabeis de onde eu sou.
Eu sou o carpinteiro. Vocês sabem de onde eu sou. Porém, aquele que me enviou, vocês não conhecem. É onde ele chega no 34. Vós me busqueis. Aí ele está falando do Jesus, o Messias. Vós me busqueis e não me achareis. Para onde eu vou, vocês não podem estar. Sabe? Então, esse amor de muitos que esfriaria por se multiplicar a iniquidade, sabe? É a perca dessa comunhão aqui, irmãos. Estou falando entre irmãos, entre os irmãos. É a perca dessa comunhão. Essa comunhão, hoje a gente está celebrando a Santa Ceia. É um momento de comunhão. Mas olha como a igreja está. Não era para estar mais cheio? Não era para ter mais gente aqui? Não era? Fala a verdade. Não era para ter gente procurando lugar aqui? Irmãos, tem ministérios que no meio da semana, que eu conheço irmãos de lá, um ministério muito conhecido, que eles falam que eles têm, no meio da semana, eles têm que chegar 30 minutos antes para pegar um lugar. No meio da semana. Relato de irmãos que eu conheço. Então, irmãos, tem como nós mantermos essa comunhão? Porque ela está se perdendo. Jesus, ele fazia todos os sermões, ele fazia questão de ter uma multidão para ouvir. O maior sermão que a gente conhece é o Sermão da Montanha. Olha a quantidade de gente que tinha ali. Sabe? É porque é através dessa comunhão. É necessário. A primeira e a segunda ministração de Pedro. Olha quantas pessoas se converteram. Por quê? Porque estava todo mundo junto. Então por que lá em Jeremias o Senhor falou, olha, se me buscar, me achareis quando buscar de todo o coração. E aqui Jesus ele fala, não, vocês vão me buscar, vocês me buscam, vocês não vão me achar. Ele falou que ia ter um momento que ele ia para o Pai, ele não ia mais estar aqui. E aí, como é que vai ser? O que resta é a comunhão, irmãos. Eu achei muito a comparação que o cara fez, um cientista cristão, ele falando numa universidade, e ele ligando a ciência com a Bíblia, né? Ele ligando uma coisa que a ciência realmente prova, realmente, a historicidade da Bíblia, Jesus como o homem histórico, a ciência prova isso. Não tem, a ciência tem que se dobrar a isso. Ela mostra. E ele faz uma comparação muito interessante, porque ele fala que os discípulos, antes de Jesus subir aos céus e ir para o Pai, eram homens muito medrosos. É bem interessante essa comparação que ele faz. Eram homens medrosos. Mesmo com Jesus ali, eles tinham medo de muita coisa, eles questionavam muito. Porém, quando Jesus ele subiu aos céus, olha quem foi os discípulos depois. Olha a primeira e a segunda ministração de Pedro. Sabe? Tornaram-se homens corajosos. Sabe? Ousados. Por quê? Porque eles se manteram unidos em comunhão. Eles não assistiram um culto através da internet, não assistiram um culto online. Sabe, eu queria fazer essa reflexão para não ser nem uma coisa a mais nem a menos. Essa questão de, não, o Senhor ele olha pro meu coração, e muitas das vezes por causa disso a gente deixa de participar de muita coisa, deixa de ter comunhão com os irmãos, deixa de vir ao culto. Porque se eu não consigo vir hoje, não tem problema, eu assisto em casa, eu assisto uma ministração em casa, sabe? E também para não ser demais o religioso, sabe?
O que acha que pelo fato de vir de segunda a segunda para a igreja, acha que já está tudo certo. E que esquece da manutenção do coração. Então, o Senhor aqui, Ele está falando para o povo. Lá em Jeremias, Deus está falando com o povo dele. O povo foi cativo. Para eles não deixarem a peteca cair. Continuem. Porque lá na frente, quando eu cumprir a minha palavra, vocês vão me buscar e vão me achar quando essa busca for de coração. Aqui Jesus, Ele está falando para um povo que ainda não conhece. Aqui Jesus, Ele está falando para um povo que ainda não se converteram ao evangelho dele, ao evangelho de Cristo. Que aqui tinha fariseu, tinha um povo tinha povos de todos os lugares. Aqui onde ele estava numa sinagoga, ele estava no templo, ele estava pregando. Então aqui, ele estava pregando para um povo que ainda não conhecia. Então ele fala, olha, vocês me conhecem daqui, o homem, o cidadão. Ainda não conhecem a salvação, o Messias. Vamos lá para João capítulo 14 agora. A gente tornar a coisa mais interessante. João 14, um versículo bem conhecido. Aqui a gente vai entender o porquê de que da primeira e da segunda, por exemplo, ministração de Pedro arrastou multidões, milhares de pessoas se converteram e eles continuaram firmes na fé. João capítulo 14, o verso 26. O Senhor Jesus, aqui é uma conversa de Jesus com os discípulos. É só os 12. Aqui ele está nas últimas instruções, está com algumas instruções. Então aqui é ele e os discípulos, é um tete a tete. Então no versículo 26 ele fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Tudo que eu disser agora e tudo que eu disse anteriormente, vocês não vão esquecer. Vocês vão se lembrar de tudo que eu fiz. Sinais, maravilhas, prodígio. E qual a maior prova disso? As Escrituras. Foi tudo registrado, com detalhe, nada passou despercebido. Tanto é que na série lá, The Chosen, eles colocam até Mateus como alguém especial por causa dos detalhes, né? Não sei se realmente foi assim, né? É eles lá, né? Mas por causa dos detalhes de Mateus. Então, o Espírito que o Pai enviar em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, vocês não vão estar só, porque ele disse que, ele fala, o Espírito que o Pai enviar em meu nome. A presença de Deus está ali. A presença de Deus vive na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Então, irmãos, por que aumenta a iniquidade? Por que o amor de muitos se esfriou? Por que a iniquidade aumentou muito? Justamente porque a palavra que a gente viu em Jeremias, que o Senhor fala para o povo: olha, não se dispersem, se multipliquem, vivam uma vida normal, casem-se, continuem firmes. Esse tipo de comunhão, esse tipo de serviço, esse tipo de caminhada, esse tipo de certeza, cada dia que passa ela está se perdendo. Eu queria trazer uma extensão daquilo que a gente viu nas últimas ministrações sobre telas, sobre TDAH, sobre depressão, sobre crise de ansiedade. A gente viu algumas ministrações atrás.
37%, um aumento de 37%, como a gente viu, 37% no TDAH de alguns anos para cá, entre crianças. Isso é fato, um aumento de 37% de TDAH entre as crianças. Um aumento no número de 200% no número de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. Crianças de 10 a 14 anos, um aumento de 200% na taxa de suicídio. Porém, com relação à crise de ansiedade, TDAH, por exemplo, é fato, essa porcentagem é fato, porém tem alguns profissionais se levantando, profissionais da área da saúde, nutricionistas, psiquiatras, tem alguns profissionais se levantando, confrontando essas informações, confrontando não no sentido negativo, falando assim, não, isso não existe, mas sim, não é uma questão, como que eu vou dizer, biológica de nascença. Não sei se os irmãos estão me entendendo. É algo que está sendo construído ao longo do tempo. Então, uma profissional, por exemplo, ela falando que TDAH hoje tem. Mas qual que está sendo o princípio do TDAH de hoje? Do aumento de número de crises de ansiedade? É uma vida de alimentação desregrada, uma vida de sono desregrada, uma vida de consumo de telas desregrada. Tudo isso, toda essa vida desregrada está proporcionando todos esses problemas de saúde, principalmente problemas de saúde mentais. Então, quando eu digo que esses profissionais estão se levantando, confrontando, não é dizendo que não existe, mas sim que o princípio agora é outro. A raiz desses problemas agora é outro. E eles ainda falam, existe isso em adultos também. Com os adultos, não é só com as crianças. Nós vivemos uma vida desregrada. Nós vivemos uma vida desregrada. A gente pode ver, vou dar um exemplo. Nosso diácono Bruno, ele é personal, certo? Ele é personal trainer. Ele é profissional da área da atividade física, alimentação e tal. Ele, ninguém mais que ele sabe o trabalho que dá para a gente se manter numa vida saudável. Ele sabe, ele conhece. Dá trabalho, irmãos, dá trabalho se manter numa vida saudável. A gente dorme tarde, a gente acorda cedo, a gente come mal, a gente come tarde, a gente come bobagem, come besteira. Irmãos, nossos filhos então, irmãos, cada dia que passa, nossos filhos se alimentam cada vez mais mal. Os nossos filhos. Então, existe o fator hereditário. Eu, por exemplo, por mais que as pessoas achem que não, mas eu tenho um colesterol alto. Por mais que eu tenha 4 horas de percorrida nesse sol rasgando aí, queimando a pele, derretendo, mas eu tenho um colesterol alto. Isso é hereditário. A minha filha tem 6 anos e já tem colesterol alto. A última vez, faz 1 ano, fizemos um exame de sangue, a médica falou, a sua filha, a Sara, ela tem colesterol de um adulto. E ela tem 6 anos, irmão. Ou seja, no caso da minha filha, o trabalho teria que ser dobrado. Porque já é difícil manter uma criança se alimentando bem. Imagina agora uma criança que tem colesterol alto por um fator hereditário. O trabalho é dobrado. Sabe? Então, essa falta de comunicação, de comunhão. Irmãos, o que é comunhão? Olha só, aqui nessa Bíblia eu tenho um dicionário, que é o dicionário no original, no hebraico e no grego. Vem de koinonia, é o ato de participar ou compartilhar por causa de um interesse em comum, ou seja, parceria.
é o ato de participar ou compartilhar por uma causa de um interesse em comum. Nós aqui temos um interesse em comum. Por isso que sempre o congregar é importante. Por isso que o congregar é importante. Porque mantém essa participação, mantém essa comunhão, mantém esse interesse em comum, né? É justamente no ajuntar de pessoas para ouvir a palavra de Deus que a gente consegue até mesmo entender o problema um do outro. É onde a gente consegue sentir a causa do outro. Como que eu vou sentir a causa do outro em casa assistindo Netflix? Como que eu vou sentir a causa do outro em casa, mesmo se for assistindo um culto online? Você consegue sentir a causa do outro? Não consegue, irmãos. Às vezes você não precisa nem falar nada. Às vezes você precisa somente dar um abraço, que automaticamente a pessoa já entende. Quantas vezes já aconteceu com alguém aqui de você simplesmente abraçar alguém e essa pessoa começar a chorar, sem você precisar falar nada? Não precisa, irmãos. Isso é comunhão. É participar de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo. É parceria. Por isso que o Senhor ele fala: olha, vós me buscais, mas vocês não vão me achar, gente. Não vão me achar. Lá no capítulo 14, ali no tete a tete com os discípulos, mesmo Jesus dando instruções, o discípulo ainda tinha dúvida, ainda perguntava. Porque para os discípulos o Senhor Jesus ele falou: olha, vocês me conheceis, vocês sabem de onde eu venho, sabem para onde eu vou. Estamos juntos, a gente está na parceria. Aí Tomé pergunta: mas espera aí, Senhor, como assim? O Senhor vai para onde? Que caminho é esse? Aí onde Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus falou isso? Porque um discípulo perguntou, um discípulo teve dúvida. Jesus ele faz questão de sempre falar da comunhão que ele tem com o Pai. Ó, eu e o Pai somos um. A palavra que eu prego não vem de mim mesmo, mas sim do Pai que me enviou. Jesus fazia questão de glorificar o Pai. E mesmo assim o discípulo ainda pergunta aqui: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e você ainda me pergunta: mostra o Pai. É a comunhão. Sabe, Jesus sempre fez questão disso. Não é à toa que ele escolheu 12 e fez questão de estar com eles 24 horas por dia. Porque eles não só aprendiam com aquilo que Jesus falava, mas sim com quem ele era, de como que ele se manifestava diante dos problemas, diante das adversidades. Então, irmãos, a resposta para tudo é Cristo. A resposta para tudo é Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, a resposta para tudo é Jesus Cristo. Qualquer um de nós, eu, você que está aqui, a gente só vai saber o que realmente é comunhão de verdade quando a gente tem uma vida com Cristo. Não adianta, porque só Ele sabe proporcionar essa comunhão. Só Ele sabe, só Ele consegue, só Ele sabe fazer com que você sinta o problema de outra pessoa só num abraço. É só Jesus que consegue proporcionar isso. Lembra que o pastor fazia questão de falar sempre da misericórdia? Misericórdia, a junção de duas palavras, misericórdia, ou seja, a miséria do coração. É só Deus que sente isso, a miséria do coração, ou seja, de dentro para fora. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, a outra pessoa consegue sentir isso. Quando você dá um abraço naquela pessoa que está precisando daquele abraço naquele momento, ela chora, ela se derrama, ela não aguenta. Por quê?
Porque nós temos o Espírito do Senhor, nós temos essa comunhão com Ele. E é isso que está se perdendo lá fora, esse contato com o Senhor. Isso está se perdendo, irmãos. O temor ao Senhor se perdeu, não existe mais aí fora, irmãos. Não existe mais. O que a gente vê aí fora, cristãos se degladiando. A internet, a tecnologia, a internet é algo muito bom para a gente. É muito bom. Mas ao mesmo tempo que é bom, irmãos, está sendo palco de escândalo. É muito, irmãos, é muita coisa que a gente vê no meio cristão. Porque a internet alcança o mundo inteiro, irmãos. Um escândalo que acontece aqui na igreja local antigamente, estava aqui. Por quê? Não vi uma emissora de TV fazer uma matéria só sobre isso. Ficava aqui, agora não. Se acontece um escândalo numa igreja local, o mundo inteiro, existe a possibilidade do mundo inteiro estar sabendo. Porque se espalha rápido a notícia. E cada vez mais as pessoas vão se esfriando. Porque cada vez mais a igreja fica sem crédito. Cada vez mais a igreja fica sem crédito. Sabe? Essa semana um pastor, ele fez questão de colocar uma audiência que ele teve, porque ele foi processado por outra pastora. E como a audiência foi online, ele postou, fez questão de postar, né, na internet, a audiência. É uma pastora que é conhecida como uma pastora do Pix, né? Ela pede para você fazer o Pix de acordo com a sua idade. Se você tem 40 anos, então é R$40. Se você tem 70, então é R$70 no Pix. É a oferta, é a sua idade. Então, né, ela tem muitos seguidores, né? Tem milhares de seguidores. E esse pastor chamou ela de charlatã, né? Chamou ela de charlatã, de falsa profetisa, entendeu? Então, e ela processou ele. E foi a audiência, irmãos. 2 pastores se confrontando num tribunal por uma causa que não é daquele tribunal. Aí Paulo fala lá em Coríntios, ousa alguém entre vós que tem algum problema com outro e leve essa causa a juiz com ímpios, em vez de levar para os santos? Ou seja, os cristãos, eles não conseguem mais resolver entre si. Não conseguem, irmãos. Então, assim, está sendo escandalizado o evangelho. Porque por mais que a pastora lá seja uma falsa profetisa, sei lá, uma falsa pastora, mas ela fala em nome de Deus, irmãos. Sabe? Então, infelizmente, o nome do Senhor está sendo escandalizado. E isso está se perdendo, irmãos. Isso está se perdendo. Essa comunhão com os irmãos está se perdendo. Não existe mais. Por isso que o amor de muitos esfriaria. Por isso que a iniquidade ia aumentar cada vez mais. Então, irmãos, eu queria fazer essa distinção justamente para mostrar que é uma vida desregrada que faz com que nós adoeçamos e nisso a gente falte com muita coisa. Então, irmãos, da mesma maneira que existe essa vida desregrada dentro da questão fisiológica e biológica que a gente adoece, na questão espiritual é a mesma coisa. Então, irmãos, a gente não consegue mais ter uma
uma vida, ter um dia de leitura bíblica consistente. A gente não consegue mais ter esse dia. Sabe aquela leitura consistente mesmo? De você parar e absorver o máximo que você pode. Porque a gente está sem tempo. Nós não temos mais tempo. Nós estamos sendo bombardeados de tarefas. Dentro da questão psiquiatra, o que é a síndrome de burnout? É o excesso de atividade profissional sem o suporte necessário. É a síndrome de burnout. É o excesso de atividade profissional sem o suporte necessário. O que acontece? A pessoa adoece. Existia isso antes, irmãos? Não existia. Eu nunca ouvi falar de síndrome de... Tanto é que eu não vou dizer com certeza, mas se não me falha a memória, a síndrome de burnout foi reconhecida como um problema mesmo de saúde, se eu não me engano, em 2019. É novo, não é antigo. É novo a síndrome de burnout. E cada vez mais está aparecendo problemas de saúde, irmãos. Problemas que até antigamente a gente não tinha, não via falar. E que hoje é frequente e é até mesmo em excesso. Por quê? Por causa de uma vida desregrada que a gente leva. Por que antigamente isso não existia? Mas que mesmo assim as rotinas muito pesadas não atrapalhavam, não gerava problemas. Justamente por isso. Eu vejo a minha mãe quando vai pro Nordeste lá, às vezes é 8h30, 9 horas no máximo, ela faz uma ligação para dizer um oi e tal, e ela fala, já está todo mundo dormindo. Lá todos dormem cedo e acordam cedo. Lá não existe, vamos comer um bolo, vamos comer doce. Lá não existe. Lá é café da manhã, almoço, janta. Janta é cedo, 6, 6h30, 7 horas estourando. É isso, é tudo muito regrado. Por isso que antigamente a gente não via falar desses problemas de saúde. Porque por mais que existisse essa rotina pesada, mas as pessoas suportavam. E hoje não. Hoje a gente falta muita coisa. Hoje a gente falta de vitamina. Eu ando o dia inteiro no sol, mas o último exame que eu fiz deu níveis baixos de vitamina D. E faz um ano, irmãos. Então, por quê? Então, irmãos, de maneira geral, para concluir, essa comunhão a gente só encontra em Cristo. Nem mais nem menos, não existe o que o Senhor só quer saber do coração, eu não preciso ir todos os dias, ou também nem demais, não, eu tenho que estar de segunda a segunda na igreja, porque assim está tudo certo. Não, é uma vida com Cristo. É uma vida de comunhão com cada um. E a gente sempre encontra as dificuldades. Para tudo, né? Na obra principalmente. Vocês veem o trabalho que vocês estão tendo por causa da questão do teatro aí. Às vezes um não consegue vir, outro não vem, está fazendo alguma coisa e se vira, não, vamos mudar o horário, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali, né? Não é dificultoso? É difícil, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Mas que os irmãos não se esqueçam disso. Aquele irmão que está aqui hoje, que se afastou, ou que ainda não conhece Cristo, que ainda não sabe o que é essa comunhão e quer ser participativo, pense bem hoje. Pense nisso hoje.
Pense nisso. A verdadeira comunhão está em Cristo. Porque o mundo lá fora não consegue proporcionar isso. Não consegue. Como eu disse e vou repetir de novo, que a pastora acabou de citar a passagem. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Não é o amor daqueles que estão no mundo, é o amor daqueles que estão na igreja. E por se multiplicar a iniquidade na igreja. Então não esperem nada do mundo lá fora. Não esperem nada de pessoas que estão lá fora. Por isso que Jesus falou: vocês vão me buscar, mas não vão me achar. Vocês não fazem parte disso, não faz parte dessa comunhão. Não tem parte comigo. Ali aqui no capítulo 14, Jesus, quando ele termina de falar: olha, tá vindo aí o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com ele. Ou seja, ele deu uma série de instruções. No final falou: olha, camarada que vem aí, ó, tenho nada a ver com ele. Então, ó, se liga. Se liga. Ele vai tirar toda essa comunhão. Vai tirar tudo isso. Se não tomar cuidado, vai tirar. Todo mundo vai ser disperso. Todo mundo vai ser frio. Então, hoje não é mais o confronto. Não, vamos trazer para o nosso lado. Como eu fiz um trabalho da faculdade, eu precisei ler um material feminista, né, livros de autoras feministas. E uma delas ela explicando justamente as estratégias de antigamente e que a de hoje é diferente. Estratégia de antigamente não, as feministas elas batiam de frente com os homens, de frente mesmo, queda de braço. Só que elas viram que não tinha êxito. Bater de frente direto com o homem não dá. Então tentaram por várias fases confrontar os homens, bater de frente direto com os homens. E as feministas nunca conseguiam. Aí lá na frente surgiu a ideia: opa, o confronto direto a gente não consegue. O confronto direto a gente não ganha. O que a gente pode fazer? Vamos trazer ele para nós. Em vez da gente confrontá-los, enfrentá-los, não. Vamos trazer eles para o nosso lado. E deu no que deu. Não é verdade? Cada dia que passa o feminismo avança. Por quê? Porque hoje em dia existem homens feministas. Homens que abraçaram a causa. Entende? Então hoje em dia a estratégia é diferente. A estratégia é diferente. Para nos tirar da comunhão, a estratégia não é mais confrontar, não é mais o tete a tete, não é mais a queda de braço. É nos afastar disso, nos levando para o outro lado. Então que nós tenhamos essa percepção de que as estratégias do mundo aí fora, as estratégias do diabo para usar o mundo aí fora, não é mais o confronto no tete a tete, e sim nos tirar dessa comunhão e levar para o outro lado. Amém? Vamos orar para a glória de Deus? Desde já agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui que ainda não decidiram por Cristo, que estão afastados, independentes. Pense bem nisso hoje. Pense nessa comunhão que só Cristo pode proporcionar. Pense, decida por Cristo. Decida por Cristo. Um dia lá atrás, cada um que está aqui, que serve ao Senhor, decidiu por. Abandonou tudo aquilo que achava que era bom para servir a um Deus misericordioso,
para ter uma verdadeira comunhão, para saber o que é um abraço. Senhor, que o Senhor possa tocar os corações de cada um que está aqui através da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer mais comunhão, Senhor. Que o Senhor possa trazer mais prazer.